O Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 vetos ao projeto de lei que regulamenta o abuso de autoridade. Com isso, voltam ao texto da lei condutas tipificadas como crimes praticados por autoridades e que podem ser punidas com prisão e perda do cargo público. Não é possível que um policial, um juiz, um desembargador, um ministro supremo, um ex-juiz que quis virar ministro, prendendo um adversário político, possam continuar determinando e mandando nesse país. Essa é a pergunta que se faz ao Congresso. A resposta tem que se dar a senadores e senadoras. É a derrubada deste veto. Com o veto, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, procurou garantir que nós não vivamos um cenário de caos, que nós não inviabilizemos os trabalhos das polícias e do Poder Judiciário. Caso esse veto seja derrubado, senhores, atenção, haverá um clima de constrangimento e insegurança por parte de delegados, promotores, juízes, pessoas que conduzem operações no combate ao crime organizado, no combate à corrupção, no combate aos crimes violentos. Promoveríamos um enorme benefício do crime organizado. O Congresso mostrou ao povo brasileiro a sua altivez. Mostrou que sabe defender os interesses da população. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, vai ter uma pena quem fizer isso. E quem fizer isso está errado, seja quem for, seja o juiz que for, ele tem que ser penalizado mesmo. Se tivesse esta casa conversado, dialogado com o Executivo, senhor deputado, dialogado com o Supremo, poderíamos ter avançado muito e aprovado um projeto verdadeiro aqui de abuso de autoridade. Mas esse não, esse quer colocar em confronto os juízes, promotores, delegados e policiais com a sociedade. Esta é a oportunidade que há muito a sociedade brasileira, lúcida, consciente e desassombrada queria para dizer àquelas autoridades que abusam do cargo que o Estado democrático de direito não é perfumaria não, não é bijuteria não. Uma questão regimental gerou polêmica no plenário. O líder do Novo questionou a retirada de um destaque apresentado pelo PT e PCdoB, que pedia votação separada dos vetos ao projeto que regulamenta o abuso de autoridade. Senhor presidente, Vossa Excelência não fez referência ao 10º destaque, veto parcial 3119 dos crimes de abuso de autoridade. Foram retirados. Não, foi retirado, mas eu vou mostrar no painel antes de ser declarado. Ninguém aqui não viu no plenário que foi retirado. O PCdoB mesmo disse que só retiraria dependendo do resultado, mas isso é completamente irregular. O resultado não pode aparecer de matéria destacada, senhor presidente. Eu tenho um documento assinado mas aqui no microfone não foi. E o senhor não avaliou. Claro, Senhor mas depois presidente, de apresentado o resultado é fácil. Isso é irregular, senhor presidente. Vossa Excelência bem sabe disso. O PCdoB fez um destaque em relação a esta matéria e retirou esse destaque porque consideramos que havia um entendimento que levou a uma importante vitória quando permitiu-se derrubar 18 dos vetos que foram colocados neste projeto pelo governo. A nossa bancada retirou o seu pedido de destaque. O deputado do Novo, ele tem que reconhecer, é um absurdo ele não querer reconhecer aquilo que está manifesto, por escrito. Portanto, senhor presidente, nós consideramos uma grande vitória hoje a derrubada desses vetos, uma vitória da democracia no Brasil. O relator do projeto da lei de abuso de autoridade destacou a importância da derrubada dos vetos. Todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei. Os inimputáveis não poderão mais se esconder atrás da falta da regulamentação da lei para que eles sejam responsabilizados pelos seus atos. Quem cometer abuso de autoridade irá responder. Serve para o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas.
O veto à bagagem gratuita nos voos comerciais provocou divergências em plenário. Deputados e senadores que defendiam a manutenção do veto afirmavam que a abertura de novas empresas aéreas no país seria a solução para baratear o custo das passagens. Quem mais quer a derrubada desse veto são as empresas que hoje operam no mercado, porque se esse veto cair, será muito mais difícil que se implante de uma vez por todas no país a concorrência, a vinda de novas empresas para operar no setor. Estão dizendo que é importante que o veto seja mantido para que empresas low cost elas possam vir para o Brasil. Mas isso é uma falácia, porque a própria ANAC não tem um estudo durante esses 2 anos de que a cobrança dessas tarifas, elas fizeram o preço das bagagens diminuírem. Isso não ocorrerá, porque existem outros fatores que fazem com que os preços da passagem continuem sendo muito altos. Esse veto garante ou cria um ambiente propício para a entrada de novas companhias aéreas, companhias low cost, companhias que vão baratear o preço de passagem, vai trazer mais investimento para o Brasil, vai trazer mais turismo para o Brasil, turismo interno e turismo externo. Então, aqueles que se preocupam com o desenvolvimento do Rio de Janeiro, com o desenvolvimento do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte, que tem um potencial turístico enorme, a gente tem que manter esse veto, o veto das passagens aéreas. Vieram com essa conversa, que iam cobrar as passagens para aumentar a concorrência, para baixar os preços das passagens. Me digam, o que foi que baixou no preço das passagens? Absolutamente nada. Esse governo está colocando de novo nas costas dos brasileiros e brasileiras. É só taxa, é só aumentando o custo de vida do povo brasileiro. Nós entendemos que os preços das passagens hoje no Brasil são abusivos. E muito disso graças à falta de competitividade. Portanto, o MDB se reuniu, o PP se reuniu, o PTB se reuniu e nós vamos dar um voto de confiança para que, com maior competitividade, a gente possa diminuir o preço das passagens. Não tem razão de ser a manutenção desse voto. Seria um gesto de atenção com o povo brasileiro que usa hoje o transporte aéreo para trabalhar, para se deslocar num país de dimensões continentais. Não tem razão para que não possa ter a franquia da bagagem. Com a manutenção do veto, a cobrança das bagagens permanece. Já na sessão da Câmara, o plenário aprovou a medida provisória que cria a empresa Nave Brasil para assumir as atribuições da navegação aérea, atualmente a cargo da Infraero. A questão é, se nós precisarmos, para evitar um colapso do nosso sistema aéreo, investir algum recurso, e se nós colocarmos agora, nesse momento, aceitando o destaque do novo, a previsão de que essa empresa é completamente não dependente, nós vamos ficar expostos a acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001. Nós não entendemos aqui a razão de se criar uma nova estatal. Se diz muito sobre questão de segurança nacional, foi feito até um pouco ali de alarmismo em relação a caso aconteça um 11 de setembro no Brasil e tudo, mas nós acreditamos que o governo pode ter ali outras formas de resolver este problema. Nós acreditamos que não só a Infraero, mas todas as demais estatais brasileiras têm que ser privatizadas ou extintas, que muitas delas nem deveriam ter sido criadas e não servem para nada. O PCdoB entende que a criação dessa empresa estatal, ela é importante, porque ela assegura ao Estado, através de uma empresa pública e estatal, absorver os controladores de voo e os trabalhadores que há anos concursados trabalham na Infraero, fazendo exatamente a gestão da infraestrutura aeroportuária. Então, nós entendemos que a criação dessa empresa é, de alguma maneira, uma salvaguarda. A nova redação autoriza a transferência de funcionários, da Infraero para o novo quadro, mas não obriga. Então, tem risco de privatização,
risco de desemprego e risco de retirada de direitos. Então, por isso, nós votamos a favor da retirada de pauta desse projeto. A proposta será analisada agora pelo Senado Federal. Os deputados aprovaram ainda a medida provisória que elimina a existência de prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural. O texto será analisado agora pelo Senado. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York foi elogiado por deputados governistas, mas considerado um vexame por oposicionistas. Foi, sem dúvida, um discurso histórico. Nunca antes na história da ONU um líder demonstrou tanta paranoia, fez tantos ataques, tantas ofensas e desrespeitou tanta gente, tantos líderes e tantas nações. Bolsonaro fez um discurso encharcado de fake news, de preconceito e de ódio. Foi lamentável, foi horrível, foi vergonhoso. Eu queria dar parabéns ao presidente Jair Bolsonaro pelo espetacular discurso hoje na Assembleia Geral da ONU. Ele conseguiu mostrar para o mundo que o Brasil tem um dono. É o Brasil que é o dono dele. A Amazônia, ela é nossa, não é do mundo. E jamais será o pulmão do mundo inteiro, porque não existe isso na física. A Amazônia é nossa, tem que ser preservada por nós brasileiros. Mais impressionante ainda, senhoras e senhores, é ainda tentar deslegitimar a representatividade dos povos indígenas, levando até a ONU indígenas que representam apenas os interesses daqueles que buscam destruir o movimento indígena no Brasil e também os direitos constitucionais. 519 anos depois desse processo todo de colonização e ainda continuamos sendo covardemente perseguidos por aqueles que detêm o poder. Isso deve bastar, isso deve acabar. Confesso que estou com orgulho de ter visto um verdadeiro estadista, alguém que com um discurso patriótico trouxe à existência um sentimento de país, falando dos nossos valores, das nossas riquezas e, sobretudo, mostrando ao mundo que esse país agora tem ordem, que esse país não será um paraíso de criminosos. No evento onde o mundo inteiro volta os seus olhos para aquele evento, o presidente Bolsonaro se dirige aos seus opositores no Brasil, se apequena e parece disputar o espaço de líder mais fascista entre os presidentes de extrema-direita no mundo. É esse espaço que Bolsonaro disputa. E mais, o presidente Bolsonaro, na tribuna da ONU, mente quando ele nega o aumento das queimadas na Amazônia. Quero dizer da minha alegria ao ouvir ontem o presidente Bolsonaro na ONU. Eu, como brasileiro, me senti muito feliz. Um presidente patriota, um presidente preocupado com o Brasil, um presidente salientando as parcerias com os Estados Unidos, com Israel, com grandes nações, quando antes a parceria era com Cuba, com Bolívia, com Venezuela, que para mim era vergonha. Mesmo que a Lei Maria da Penha seja uma das legislações mais avançadas do mundo no que tange a proteção à mulher, ao mesmo tempo, no Brasil, 70% das mulheres que são agredidas, que têm a sua vida ameaçada pela agressão, elas têm vergonha ou medo de denunciar. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Foram 16 crianças baleadas no estado esse ano. Foram 5 crianças mortas. E foram 1.249 pessoas assassinadas pelo Estado. Assassinadas por meio de uma lógica genocida. Eu não posso aqui deixar de prestar minha solidariedade à família de Ágata e de todas as famílias que perdem seus filhos com as ações das periferias e favelas do Rio de Janeiro, pessoas majoritariamente negras e pobres.